Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, né? E nós vamos ver hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, algo muito importante na nossa fé, né? Algo muito confundido por muitas pessoas. As pessoas leem essas passagens e dizem, olha, aqui refere-se ao batismo no Espírito. Aí outros leem, olha, aqui refere-se ao crisma. Aí não tem discernimento, né, dos versículos bíblicos e aí passa por cima, sem saber se ali é realmente o sacramento do crisma, sem ali saber se realmente é o batismo no Espírito Santo, não é? Trarei um vídeo, estarei gravando ainda hoje esse vídeo, não é? Os vários batismos nas Sagradas Escrituras. Capítulo 6, versículo 2 da Epístola aos Hebreus fala na doutrina dos vários batismos e da imposição das mãos. Porque o batismo no Espírito Santo nós sabia que também era dado pela imposição das mãos na era apostólica, da Igreja Apostólica. Muito bem. Então eu quero pegar alguns versículos para nós deixarmos claro o que é da Sagrada Escritura. Batismo no Espírito Santo e o que é nas Sagradas Escrituras, discernimento, aliás, o sacramento do crisma. Que fique bem claro, que através desse vídeo possa ficar bem claro, né? Diferenciar, ter discernimento do que é realmente o batismo no Espírito nas Sagradas Escrituras, quando era o batismo no Espírito e quando era o sacramento do crisma. São Clemente, o quarto Papa, né? Depois de Lino, sucessor de Lino, aliás, é Pedro, Lino, é sucessor de Clemente, né? Ele denominou essa imposição de mãos dos apóstolos, quando os novos fiéis se convertiam, que eram batizados, recebiam o sacramento do crisma, os apóstolos iam e impunham as mãos sobre eles para que recebessem o dom de Deus. Muito bem. São Clemente, romano, gigante, primeiro pai da igreja, né? Ele denominou isso de sacramento da confirmação do batismo. Nós chamamos de crisma porque o nome do óleo leva esse nome, crisma, né? Vamos lá na Sagrada Escritura? Vamos abrir na Sagrada Escritura? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para começar, não é? Abre no capítulo 3. Vamos ver se o vento vai deixar, né? Ventando muito nessa manhã. Capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. Nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Batista disse, verso 11, eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas depois de mim virá alguém que é muito mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar seu calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Muito bem. Aqui João Batista já mostra um diferencial entre dois batismos. Só que esse batismo que João Batista aqui se refere, que João Batista está falando no Espírito Santo e no fogo, é realmente o batismo no Espírito, né? É realmente o batismo no Espírito Santo e no fogo. Quando nós pegamos esse sacramento do batismo no Espírito Santo e no fogo, nós vemos que esse batismo que é anunciado por João Batista é o batismo de salvação. É o batismo que salva. E nós vemos no decorrer das Sagradas Escrituras, meu querido irmão, que esse batismo salva. Sim. O batismo não salva. Sem o batismo ninguém entra no reino dos céus. Como Jesus disse a Nicodemos, se não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então Jesus foi claro. Jesus foi, né? Ele foi real quando ele anunciou que ninguém se salvará sem o sacramento do batismo. Muito bem. Então nós vemos aqui que João Batista anuncia um batismo diferente do dele. É um batismo no Espírito. É um batismo no fogo. Não é? E aí nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
Aonde Jesus fala no capítulo 1, verso 5, mas vós, veja, preste atenção aqui comigo. Os apóstolos, aquelas 120 pessoas que estavam ali nos cenáculos, todas elas já tinham sido batizadas sacramentalmente. Né? Mateus 28, 19, Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. De que maneira? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está o sacramento do batismo. Mateus 28, verso 19. Como fazer discípulos? Batizando-os. Deixai vir as minhas criancinhas, começando pelas crianças. Não é? Muito bem. Então o que é que nós percebemos, meu querido irmão? Nós percebemos que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, Jesus disse: mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Preste atenção, se esses apóstolos, se essas 120 pessoas, juntamente com Maria Santíssima, já tinham sido batizadas, sacramentalmente falando, por que haveria Jesus de dizer que eles seriam batizados sacramentalmente de novo? Óbvio que Jesus não estava falando em termos do sacramento do batismo, mas estava falando em quê? Do batismo no Espírito Santo. Muito bem. Então nós vemos aqui o relato do batismo no Espírito Santo, que não foi chamado pela igreja de batismo no Espírito Santo. A igreja não chamou de batismo no Espírito. Jesus chamou de batismo no Espírito. Essa efusão. Jesus chamou de batismo no Espírito. Mas a igreja apostólica não continuou chamando de batismo no Espírito para não confundir com o sacramento do batismo. Não é? Muito bem. Ele se preocupava dizendo: recebeste o Espírito Santo? Não é? Ele não chamava: sois batizado no Espírito Santo? Porque a pessoa talvez leiga, não compreendendo, não sabendo distinguir entre os dois batismos, poderia dizer: sim, fui batizado, sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confundindo aí com o sacramento do batismo. Muito bem. Então o que é que acontece? Acontece que Jesus disse: vós sereis dentro de poucos dias batizados no Espírito Santo. Muito bem. E aí o que é que acontece? Quando nós vamos para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, cumpre-se aquilo que João Batista disse: ele batizará no Espírito Santo e no fogo. E o que é que acontece? O que é que acontece em Atos capítulo 2? Que realmente, não é, eles estão ali perseverando em oração com Maria Santíssima. A Virgem Maria está dando o seu testemunho, não é, da maternidade do Cristo. E é ali onde São Lucas, o doutor Lucas, começa a escrever, né, o seu evangelho, não é, pelos relatos da Imaculada, da própria Imaculada. E aí o que é que acontece? Acontece que a Bíblia diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente apareceram o quê? Línguas como de fogo. Lembra de Mateus 3,16? Mateus 3,11, quando nós começamos: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E Jesus disse: de poucos dias sereis batizados no Espírito Santo. E aí veio o quê? O fogo sobre eles. Veio o fogo. Irmão, então esse batismo fica só lá na Sagrada Escritura, porque hoje não desce fogo sobre ninguém. Amados, desce sim. Desce sim de maneira sobrenatural, né? Ali é óbvio que é algo sobrenatural, mas precisavam ver como João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. Já nos apóstolos não foi. O Espírito Santo não veio como uma pomba, veio como línguas de fogo, labaredas de fogo. Pedro começa a abrir a boca na primeira pregação, 3.000 corações têm um encontro pessoal com Jesus. Não é? Dali então a segunda pregação de Pedro, 5.000 corações têm um encontro com Jesus. Na terceira pregação de Pedro gera uma multidão que a Bíblia diz que ninguém poderia mais contar. E aí nós vemos os relatos dessa descida do Espírito Santo. Bem, aqui não é o crisma. Aqui é o chamado batismo ou efusão no Espírito. Né? Eu preferivelmente eu prefiro chamar de efusão no Espírito, para que assim não confunda com o batismo no batismo sacramentalmente falando. Bem, vamos lá. Aí nós vamos ver vários relatos dentro das Sagradas Escrituras, não é? Sobre o batismo no Espírito. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 4, versículo
29 de Atos dos Apóstolos, diz assim: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, veja a oração que os apóstolos com os novos convertidos, um segundo Pentecostes acontece, ou seja, um segundo batismo no Espírito acontece. Aí você me pergunta, esse tal batismo no Espírito ou efusão acontece só uma vez com a pessoa? Não, várias vezes, né? Eu já vi pessoas dizer, olha, aconteceu o Pentecostes ali e só foi o único e não acontece mais. Vamos ver. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças que perseguiam eles. Concedei aos vossos servos que com todo desassombro anuncia a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Olha o que diz o verso 31. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eita glória! E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia que era seu suas coisas que possuíam, mas tudo entre eles era um comum. Aqui está o efeito do Espírito Santo. Aqui está o efeito, meu querido irmão, minha querida irmã, da efusão do Espírito, ou seja, batismo no Espírito. Estamos trazendo essa série nesse canal, falando do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem essa ação do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é o doce hóspede da alma. Ventando muito aqui nessa manhã, né? Vai dar ruído. Então, o Espírito Santo, ele é o doce hóspede da alma, né? Então, aqui nós estamos vendo, nós vimos dois relatos. No capítulo 2 e no capítulo 4, verso 30, do 29 ao 31, nós estamos vendo relato de batismo no Espírito, que não é o sacramento do crisma. Que não é o sacramento do crisma. Aqui não é. Nós vemos aqui, o Espírito Santo desceu sobre ele, tremia onde eles estavam, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com radicalidade, com intensidade. É o que nós vemos hoje com a renovação carismática católica, que é uma resposta. Exatamente, eles estavam reunidos aqui. Estavam reunidos aqui no nome do Senhor, em oração, como estavam aquelas pessoas em Duquesne, nos Estados Unidos, reunidas ali, estudando a palavra de Deus, quando de repente o Espírito desce e nasce a renovação carismática católica. Do mesmo jeito aqui no capítulo 4, versículo 29 ao versículo 31. É o que acontece. Agora nós vamos ver, meu querido irmão, minha querida irmã, o sacramento do crisma, para você ver que há uma diferença do sacramento do crisma para o batismo no Espírito. Se bem que na igreja primitiva, quando acontecia também o sacramento do crisma, ou confirmação, eles também ficavam cheios do Espírito Santo, né? Porque é um sacramento, todos os sacramentos está a presença do Espírito Santo. Capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos que achavam-se em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, que muitos se converteram lá, enviaram Pedro e João. Estes, assim que chegaram lá, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. De que maneira? Veja, que o sacramento do crisma, repito, todos os sacramentos têm o Espírito Santo. O sacramento da confirmação também tem o Espírito Santo. Preste atenção em de que maneira foi dado. Quando aparece na Bíblia com imposição de mãos, é que verdadeiramente era o sacramento do crisma. Quando recebe-se o Espírito Santo sem ser por imposição das mãos, é que é o batismo no Espírito. Para que você possa diferenciar um pouco do batismo no Espírito Santo para o sacramento do crisma. Vamos lá. Versículo 16. Visto que nenhum deles ainda havia recebido o Espírito Santo, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Por que a Bíblia chama em Atos dos Apóstolos o batismo em nome do Senhor Jesus? Para diferenciar, e eu trarei um vídeo sobre isso, para diferenciar do batismo de João Batista, que era o batismo de penitência. Então era chamado com o sacramento do batismo, de batismo em nome de Jesus, não é? Depois, ou seja, para dizer que é o batismo da parte de Jesus, o batismo cristão, do batismo de penitência de João Batista.
aonde Paulo vai dizer a 12 homens que o batismo de João Batista não serve de nada. Então eles foram batizados sacramentalmente no capítulo 19. Presta atenção. Mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles só tinham apenas o sacramento do batismo. Verso 17. Então os dois apóstolos, né, Pedro e João, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aí está, a confirmação do batismo. Aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã, o sacramento do crisma, ou confirmação, né? Denominado por São Clemente no ano de 96. Essa imposição de mãos, chamam ele, São Clemente, quarto Papa da Igreja, de sacramento da confirmação do batismo. Nós conhecemos por crisma. Crisma é o nome do óleo, né, que faz essa consagração, essa confirmação do batismo. Muito bem, meu querido irmão. Aqui está para diferenciar o batismo no Espírito Santo para o sacramento do crisma. Se bem que aqui nós vemos que eles receberam. O próprio Pedro, quando ele dá a catequese sobre o batismo, ele diz assim, né? Arrependei-vos, ele está dizendo aqui para os adultos, que foi aquelas pessoas que estavam ali dizendo quando aconteceu Atos 2, essas pessoas estão bêbadas, 1h, 9 da manhã, e Pedro vai dando aquela catequese para eles, né? E Pedro chega na hora e diz assim: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, que é o batismo, o sacramento do batismo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Esse pecado aqui que Pedro fala, que o batismo aqui apaga, é o pecado original. É o pecado original que é cortado de nós através do batismo. Veja, Salmo 50, verso 7, diz: minha mãe me concebeu no pecado eu já nasci. O salmista está se referindo ao pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então, quando a criança... Acontece duas coisas com a criança. Quando ela vai nascer, ela chora. Você percebeu que nenhuma criança, quando vai nascer, ela nasce sem chorar? Você sabe por quê? Quando a criança nasce, quando ela está nascendo, ela chora? Porque a criança, ela chora, simbolizando que agora ela vai entrar no reino do pecado desse mundo. Não é? Ela chora por causa do pecado desse mundo. E você sabe quando a criança vai ser batizada, ela chora? Não. Vou lhe dizer, a criança chora, a maioria das crianças chora quando vai ser batizadas porque elas não querem ser livres do pecado original, já que vieram ao mundo, a esse mundo que jaz no maligno. A maioria delas choram quando vão ser batizadas, receber o sacramento do batismo, para que não sejam apagado o pecado original que nelas está. Isso é sério, meu querido irmão. A importância que é o batismo sacramentalmente falando, para cada um de nós. Gálatas 3:27 diz: todos vós que fostes batizados vos revestistes de Cristo. Muito bem. Então Pedro disse: para a remissão de vossos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo que Pedro está falando aqui é o sacramento do crisma, ou seja, da confirmação. Vós sereis batizados e depois, em seguida, recebereis o dom do Espírito Santo. Está falando do sacramento do crisma, não é? Muito bem. Então nós vamos ver agora outro batismo, outra descida do Espírito Santo, que não é o crisma. Vamos lá. É Pedro, o Papa, na casa do pagão Cornélio. Pedro está na casa de Cornélio, diz no capítulo 10, versículo 44, diz assim: Pedro ainda estava pregando a palavra de Deus quando o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a pregação da palavra. Vendo que o dom do Espírito Santo era derramado sobre os pagãos, pois eles ouviam orar em línguas estranhas e a glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra e disse: porventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então veja a ação do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo desce apenas em ouvir a palavra. Nós vemos que o Espírito Santo, Pedro diz, o dom. Repare, meu querido irmão, que aparentemente nós observamos que na igreja primitiva dá a impressão, para aqueles que não acreditam na efusão do Espírito, dá a impressão que eles também recebem o sacramento do crisma sem ser tocado pelas mãos.
não é? Repare que eles recebem aqui o crisma, a espécie do crisma, sem ser tocado pelas mãos, mas na realidade era a efusão do Espírito. Na igreja primitiva, o sacramento do crisma, ele era dado, sim, pela imposição das mãos, no momento de oração, chamado de efusão do Espírito. Preste atenção. Aquelas pessoas que recebiam aqui nos Atos dos Apóstolos, que nem na casa de Cornélio, receberam o Espírito Santo, o dom, veja que ele diz, receberam o dom como nós, não tinham sido tocados pelas mãos de Pedro, nem de algum outro que estava com Pedro naquela missão na casa de Cornélio. Então Pedro diz, eles já são crismados, e já receberam o Espírito Santo. Então nós vemos que a intensidade apostólica da evangelização não só era dada apenas no toque das mãos, ou seja, ao colocar as mãos, quando nós vemos aqui hoje, para distinguir nos dias de hoje, do batismo no Espírito para o sacramento do crisma, aplicado pelo senhor bispo. Então o que é que acontece aqui? Acontece que na casa de Cornélio há uma diferença e há um mistério de se explicar aqui na casa de Cornélio. Por que o sacramento do crisma na casa de Cornélio não é pelo toque das mãos? Não é? Por que Pedro diz que ele recebeu o dom do Espírito se não recebeu o toque das mãos, ou seja, a imposição das mãos? Meu querido irmão, na igreja apostólica era assim. Se a pessoa não tinha o Espírito Santo, não tinha a efusão do Espírito, então colocava-se para confirmar o batismo. Mas se ela já era batizada no Espírito, se ela já era batizada no Espírito Santo sem o toque das mãos, não se aplicava o sacramento do Cristo, porque a importância era se tinha ou se não tinha o Espírito Santo. Com 1000 anos de fé, privar esse Espírito Santo, privar essa maneira apostólica, digamos assim, privar esse Espírito Santo. O Espírito Santo foi amarrado, o Espírito Santo foi piado e foi colocado lá numa caixa e escondido, não é? Privaram esse Espírito Santo, não se tinha mais essa graça apostólica. E a resposta veio com a renovação carismática católica em Duquesne, nos Estados Unidos, há 50 anos atrás. Muito bem. Então nós estamos vendo esse diferencial. Quando nós deparamos com o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Ananias vai batizar Saulo, sacramentalmente falando, o que é que ele diz? O capítulo 9, versículo 17. Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, recuperou a vista, foi batizado sacramentalmente falando, tomou o alimento, a Eucaristia e ficou fortalecido. O apóstolo Paulo aqui, ele é crismado porque ele recebe o quê? A imposição das mãos de Ananias, para que fique cheio do Espírito Santo. Mas repare que o crisma de Saulo também vai mostrar a ordenação, por causa da imposição das mãos do apóstolo Paulo, vai acontecer antes do sacramento. Então, nós vemos a organização do crisma, que só era dado depois do sacramento do batismo, como o próprio Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados sacramentalmente falando, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Então logo em seguida, aqui ele está falando do crisma, o batismo, o sacramento do batismo e depois o crisma, ou seja, depois o sacramento da confirmação. Então, quando nós deparamos com Atos dos Apóstolos, ficamos um pouco confusos, não é? Se você não é um bom biblista, se você não tem um bom entendimento sobre o discernimento do sacramento do crisma e a efusão do Espírito Santo, você vai confundir tudo no Atos dos Apóstolos. Você vai confundir tudo em Atos dos Apóstolos, né? Porque na casa de Cornélio, provavelmente não está relatado nas Sagradas Escrituras depois do batismo, possa que eles tenham aplicado o sacramento da confirmação. Não relata as Sagradas Escrituras. Mas o que dá-se a entender que ele recebe o batismo, ele recebe a efusão do Espírito, e que por receber a efusão do Espírito não é necessário do sacramento da confirmação. Diferentemente desses que nós vemos no capítulo 8, verso 14 em diante, quando Pedro e João vão aplicar o sacramento da confirmação na Samaria. Impõe as mãos para que recebam o dom do Espírito Santo. Muito bem. Nós, quando somos crismados, o bispo diz: recebam o dom
de Deus, ou seja, o dom de Deus é o Espírito Santo. Muito bem, meu querido irmão. Então aqui, trazendo esse vídeo, esse pequeno vídeo, para mostrar que há um diferencial do sacramento do crisma para o batismo no Espírito, ou seja, para a efusão do Espírito Santo. Quando nós deparamos no capítulo 19, para encerrar, de Atos dos Apóstolos, Paulo encontra 12 homens e pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo. Aí, a grande pergunta que não quer calar é essa. Paulo perguntou para eles: vós sois crismados? Vós sois confirmados na fé? Ou Paulo pergunta para eles: vós sois batizados no Espírito Santo ou não? Não é? São as páginas difíceis das Sagradas Escrituras que os grandes estudiosos estudam, não é? Alguns dão uma interpretação diferente de outras. Nunca são unânimes, né? Nunca são unânimes em concordar com essas passagens. Nós vemos que no capítulo 8, versículo 14 a versículo 17, sim, ser o sacramento da confirmação, ou seja, o crisma. Mas nós vemos nessa passagem da casa de Cornélio e essa do capítulo 19, que Paulo pergunta àqueles 12 homens: vós recebeste o Espírito Santo? O que é que eles dizem? Nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Paulo disse: então que batismo foste batizado? Eles disseram: no de João Batista. Paulo disse: o batismo de João Batista era de penitência, não serve para nada, porque João Batista pregava que vocês deveriam receber um outro batismo, aliás, não o segundo, ele dizia segundo, né? Que é um outro batismo, aliás, que é o batismo no Espírito e no fogo. Muito bem, o que é que acontece? Paulo batiza eles, aí está a prova de que é aqui o crisma. Por isso, nós vamos ver no relato que segue: vós sois crismado ou não? Ou seja, vós recebeste o Espírito Santo ou não? Nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo, ou seja, nem sequer ouvimos falar que existe sacramento do crisma. Essa é a realidade. Então o que acontece? Acontece que Paulo batiza eles, sacramentalmente falando, e aí o que é que Paulo, depois que batiza eles, faz o quê? Impõe as mãos sobre eles. Aí está aparecendo o sacramento do crisma, o sacramento da confirmação. Então eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas estranhas, a orar em línguas estranhas e a profetizar. Nós vemos na Sagrada Escritura a ação do Espírito Santo era dessa maneira: profetizar e orar em línguas, falar em línguas estranhas, né? Na linguagem do Espírito, na linguagem dos anjos, como alguns chamam. Muito bem, que não é a linguagem dos anjos, a linguagem do Espírito Santo, que está no capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Quando não sabemos pedir nem como orar, o Espírito Santo vem e ora em nós com gemidos inexplicáveis. Não tem explicação, né? Muito bem, então, meu querido irmão, fica aqui esse pequeno vídeo para mostrar para você a diferença dentro de Atos dos Apóstolos da efusão do Espírito para o sacramento do crisma. Eu espero que tenha ficado bem claro para você, porque há muitas distorções. Pegam o sacramento do crisma dentro de Atos dos Apóstolos e dizem: isso aqui é o batismo no Espírito. Não. Aí pegam aqui o batismo no Espírito, como na casa de Cornélio, não é? Como em Atos 4, versículo 29 em diante, diz: olha, isso aqui é o sacramento do crisma. Não é. Pegam Atos capítulo 2 e diz: isso aqui é o sacramento do crisma. Não é. É a efusão do Espírito. Então nós vemos aqui um diferencial, esse discernimento entre o sacramento do crisma e a efusão do Espírito Santo. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva nesse canal, dê um like nos vídeos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.